O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, pediu que a PGR investigue Michele Bolsonaro por supostas irregularidades no programa Pátria Voluntária. Em resposta, Michele ironizou no Instagram: "Ele me ama." Sério? Vamos falar sobre o assunto com a nossa Bruna Bufara aqui no plantão. Eu, hein? Essa é a resposta dela? Ele me ama? A maturidade da nossa extrema-direita é algo, né, Ana? É algo. Porque vamos lá, pessoal, o programa Pátria Voluntária, para quem nem se lembra, porque afinal 2019 parece milênios atrás, foi um programa que foi criado no governo federal, sob, né, o governo Bolsonaro, que era vinculado ao Ministério da Cidadania. Ele incentivava a prática do voluntariado a fim de contribuir para a transformação do Brasil em um país mais justo e solidário. As ações do programa eram articuladas entre o governo, organizações da sociedade civil e o setor privado. Pois é, o TCU já estava fiscalizando, tá, em 2023 o programa, porque, segundo a auditoria do TCU, verificava-se a ausência de critérios objetivos e isonômicos para a seleção de instituições sociais dos recursos financeiros privados. Mas bora lá para o que o Lindbergh Farias fez. Toda vez eu farei a mesma piada. Vamos lá. PT aciona a PGR contra Michele por supostas irregularidades em programa. O programa Pátria Voluntária da gestão Jair Bolsonaro era comandado pela ex-primeira-dama, a Michele. O movimento da base governista ocorre depois do PL questionar decreto que coloca Janja na estrutura do governo. Líder do partido petista tinha prometido uma reação. Então vamos lá, porque ele não está tirando isso do absoluto nada. Como eu falei, a investigação do TCU, a auditoria do TCU já foi de 2023. Vamos lá. Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, entrou com representação criminal na PGR contra Michele Bolsonaro por possíveis crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa. Isso vem depois de atacarem a Janja por conta do decreto que autoriza o gabinete do presidente a apoiar a primeira-dama em atividades que sejam de interesse público. Há alguns meses, Lindbergh teria prometido reagir com ações contra Michele Bolsonaro a cada ofensiva contra a Janja. De acordo com ele, respostas judiciais contra Michele serão dadas sempre que ataques vis forem desferidos pela oposição. A representação criminal contra a Michele tem como base a auditoria do TCU, que revelou irregularidades no programa Pátria Voluntária, comandado por Michele, que eu estava falando aqui, de 2023. Então ele pede a instauração de inquérito criminal por crimes de peculato, desvio, prevaricação, associação criminosa e improbidade administrativa. Ele pede ainda depoimento de Michele, da senadora Damares Alves e de gestores e ex-gestores da Secretaria Executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado para esclarecimentos da ingerência e da destinação dos recursos. Ok, muitas palavras bonitas. Basicamente, o que isso significa? Que o programa teria operado sem amparo constitucional, sem amparo legal, que o programa estava escolhendo algumas doações sobre outras, que isso é o que o relatório do TCU traz, tá? Que não tinha critério para escolher de onde vinha essas instituições sociais beneficiárias. Enfim, é um pouco de fato... Peraí, deixa eu organizar meu pensamento. Tem problema, primeira-dama, agir em voluntariado? Não. Tem problema a primeira-dama fazer isso com um programa que não tinha devida transparência e que escolhia instituições sociais para beneficiar acima de outras, ou não escolher de onde estava vindo esse dinheiro privado. Se está mexendo com dinheiro, o governo tem que ser transparente. Esse lema não era muito bem tratado no governo Bolsonaro. Então, a gente começa por aqui. Então, o Lindbergh Farias fez o correto de abrir ali uma denúncia na PGR para pedir a instauração de inquérito criminal. Porque o relatório, a auditoria da TCU, já de 2023, já tinha visto essa ausência de critérios objetivos, ou seja, possível prevaricação. O caminho do Lindbergh Farias é o caminho correto. Aí a gente vai para os stories de Michele Bolsonaro. Vamos juntas abrir esse Instagram.
Toda vez. Bela, recatada e do lar, sério. A gente entra no Instagram dela. Eu queria que vocês notassem aí o sacrifício que eu vou fazer nesse momento. Eu vou acessar os stories de Michele Bolsonaro e o Instagram está me avisando aqui que eu vou ver como Ana Lesnovski, que Michele Bolsonaro poderá ver que você viu o story dela. Bora. Eu devia ter uma conta só para essas ações, mas vou botar o meu na reta. Vamos lá. Vamos lá, Ana Coragem. Lesnovski. É isso? Olha lá. A maturidade de quem Opa, pausa. está com um pedido de investigação na PGR por prevaricação. Ele me ama. Claro, Michele, porque afinal de contas tudo é sobre o quê? Sororidade, manas, né? Tudo na cabeça de Michele deve ser sobre competitividade feminina. Mas não. É também Cara, prestação de contas. sabe, um negócio super sério, né? Dinheiro público, acusação de prevaricação não, de improbidade. Né? Prevaricação também. Prevaricação também? Abre a matéria do 360 ali, que eles resumem os principais pontos da representação. É a melhor delas pra olhar. Lá. Ah, aí, ó. Uhum. Não, é isso, né? Uhum. Isso. Olha aí, ó, todos os pontos. deixa eu ter. O relatório do TCU, aí, investigação por peculato, prevaricação, associação criminosa, improbidade. A auditoria teria indicado gestão irregular de doações privadas pela Casa Civil. Damares é mencionada por indicar entidade beneficiada sem processo seletivo. Sobrou até pra Damares aí. Sobrou até pra Damares. E aí, assim, tudo isso veio por conta lá de uma... É por conta de uma competitividade feminina, na verdade, né? Porque, assim, as primeiras damas sempre tiveram um trabalho muito focado em voluntariado. Então, ok, beleza. A Janja é a primeira dama que a gente tem que tem uma voz muito ativa dentro do governo. E eu não consigo enxergar as críticas de Janja sem ser por misoginia. Sem ser por uma ótica de que a gente vive em um país misógino e a primeira-dama tem que ser apenas um papel de voluntariado. Concordo. E assim, a Janja, ela estava sendo criticada por viajar com dinheiro público, ela estava sendo criticada por seus posicionamentos. Então, eles demandaram da Janja colocar os gastos dela e de viagens dela no Tribunal de Transparência, no portal de transparência. Beleza, de fato, tudo que é governo, tudo que é dinheiro público tem que estar declarado, tem que estar no portal da transparência. Tranquilo. Mas a questão que vem é justamente aqui, ó. A matéria da Folha. Deixa eu pôr aqui, peraí. Que é tudo isso vem de onde, né? Por que tá tendo essa questão de ataque agora do Lindbergh Farias para cima da Michele Bolsonaro? Porque o governo publicou um decreto que aumenta o poder da Janja, porque ele coloca à disposição da Janja os serviços do gabinete pessoal da presidência da República. Mas vamos lá, a Folha traz isso e traz uma matéria gigantesca falando sobre o quanto a Janja está atuando dentro do governo, tá? Todos esses parágrafos, aqui, ó. O gabinete ajuda na organização da agenda, a estrutura comandada pelo cientista político Marcola, pessoa mais próxima do Lula, publicado em agosto, assinado por Lula. O decreto estabelece que essa estrutura deve ficar à disposição da Janja. O decreto soma mais um capítulo ao debate sobre a participação de Janja na rotina do governo, nas agendas de Lula. Aí vem, o cônjuge não ocupa cargo público, por isso não tem atribuições oficiais. Janja, no entanto, conta desde o início do mandato com um grupo de servidores sob seu comando. Reportagem do jornal Estadão, do Estado de São Paulo, identificou 12 pessoas como integrantes da sua equipe extraoficial. A matéria vai trazer aqui, ó. Ela é criticada por gastos com viagens. Em abril, a AGU publicou orientação normativa a respeito da atuação da cônjuge do Lula. No penúltimo parágrafo, trazer aqui, ó. Aqui, ó. Um ano depois ela disse que a ideia que ela tivesse um gabinete próprio foi massacrada devido à misoginia e machismo. E aí, e o pior é que eu tô achando mais que nem é nessa matéria, que eles veem assim, que na verdade o trabalho, a atuação da Janja é voluntária, não remunerada e deve ser objeto de prestação de contas. Nossa, mais pro fim ainda.
De acordo com o texto, Janja pode representar o presidente Lula em atividades de natureza cultural, por exemplo, ainda que não possa assumir compromissos em nome do governo. Sua atuação é de natureza voluntária, não remunerada e deve ser objeto de prestação de contas. O que tem de errado, então? Essa é a pergunta. Se é voluntário, se não é remunerado e se é objeto de prestação de contas, O que tá errado? Seria o fato de estar sendo feito por uma mulher que está numa posição que normalmente é considerada decorativa? e porque é uma mulher que não aceita esse lugar de objeto, de recatada, do lar, Do que é uma lar. mulher que tem uma voz e que decide falar o que pensa, E daí eles propõem, não, então vamos, né, oficializar a posição dela aqui. Tá. Não, daí não pode. Então o que é que vocês querem? No fundo, vocês querem que a Janja fique quieta. querem que a Janja fique quieta ou querem que a Janja abra, talvez, né, o que querem é que a Janja abra uma associação ali, beneficente, e não dê a devida transparência fiscal a ela, tal qual a Michelle. E escolha aí umas instituições para, né, receberem dinheiro, sem critério, sem nada. É isso que eles querem, né? Porque Isso o tá lugar da ok. mulher é quieta, no seu canto, sem dar sua Aham. opinião. Independente dela ser mulher do Bolsonaro ou mulher do Lula. É sempre mulher recatada do lar. E é isso. O ataque à Janja é literalmente esse. Oficializaram a posição da Janja, estão dando transparência aos gastos da Janja, e ainda assim, mesmo não sendo remunerado, voluntário, não é o suficiente. Eu diria mais, Bruna, que não é só assim que eles querem que ela, né, seja quieta e não demonstre sua opinião. Mas, além disso, o papel que eles enxergam para uma mulher na política é ser usada para desviar dinheiro. O papel que se Exatamente. espera para uma mulher é isso, para fazer coisas que ninguém tá nem aí com o resultado e que possa desviar dinheiro. E é por isso que eles projetam na Janja essa função. Porque é o que, né? O jurídico está dizendo que eu não posso completar o pensamento, mas enfim, é o que está rolando aí nessa investigação. Daí é o que no fundo, quem critica a Janja está esperando que seja a função dela ali. Porque não consegue imaginar, é inconcebível na cabeça dessas pessoas que uma mulher tenha posição política, que uma mulher tenha atuação política, e que essa atuação política seja dela e não do marido, né? Que ela não esteja aí a serviço de alguma forma, né, do marido, que ela seja um agente autônomo, né, que ela tenha, enfim, sua própria personalidade. Então, assim, eu entendo que é muito incômodo mesmo para uma boa parte da sociedade brasileira lidar com a Janja como primeira-dama, né? Porque esperam dela, isso, esperam dela não apenas uma posição de submissão, mas também uma posição de ferramenta na prática, em práticas irregulares, né? Quantos homens não tem aí que põe falcatrua no nome da mulher, né? Quantos tem? Vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem aí nas suas famílias, nos seus conhecidos, né? Então é isso que se espera dela. E ela tem suas posições. E eu sempre gosto de falar isso. Nem sempre eu concordo com os posicionamentos da Janja, mas eu fico muito feliz que ela os tenha e que ela exerça uma função política. E eu acho absolutamente correto que essa função esteja oficializada também, sabe? Tem que Que estar ela no não portal da precisa. transparência, tem que ter o decreto de como que ela tá agindo, tem que ser voluntário, porque ela não foi eleita, mas a questão é exatamente essa. Não tem nada de errado. Ela continua sendo uma pessoa, ela continua sendo um ser humano, ela continua tendo seu viés ideológico, ela continua tendo sua própria atuação política. Ser político é inerente ao ser humano. Exatamente. Eu reitero isso. Dá para oficializar ainda mais, né? Para que ela tenha, né, tenha também sua responsabilidade política ali. É isso. É, agora,
Ai, tinha mais um. Tinha mais uma. Ah, tem uma coisa só, um defeito que eu vou botar nessa história toda. É essa afirmação de a cada ataque, né, da Michelle, vamos investigar, assim. Essa resposta não tem que ser pelos ataques da Michelle, não. Essas investigações, elas têm que vir porque é a coisa certa a se fazer. Aliás, elas já tinham o que está acontecendo muito antes, elas têm que continuar independentemente de ataque ou não. É só isso que eu acho que está completamente errado nessa história, tá? Concordo, porque isso coloca as duas em um posicionamento de competitividade feminina. Não coloca as duas em um Exatamente. posicionamento de que as duas são pessoas humanas que têm suas Aham. próprias ideologias e tiveram suas próprias atuações políticas e, E tem portanto, suas teriam que ser próprias vistas responsabilidades. de forma independente e serem julgadas por suas próprias responsabilidades. Portanto, desde 2023, quando o TCU entregou o relatório da auditoria, que ela deveria ter sido investigada. Exatamente. Não É. por retaliação política e não porque a Janja está sendo atacada. Não é Não, primeira-dama versus primeira-dama. sabe? Tem uma coisa, né, da competitividade feminina aí colocada nisso que tá muito errado. Michelle tem que ser investigada sim, porque ela tem a sua responsabilidade pelas suas ações também. Assim como a Janja tem, e uma coisa não tá ligada à outra, não é esse o parâmetro de comparação. As duas são agentes políticos, né, por si só. Que saco! Exatamente. E assim, a auditoria do TCU foi há 2 anos. Parece que estavam Né? procurando pelo em ovo, então, para denunciar a Michelle por alguma coisa, mas tá ali desde 2023. Exatamente. Tá muito errado isso aí, hein? Ó, o pessoal, façam melhor, né? Não foi Façam legal. melhor. Não foi legal. Não. Vamos lá. Ficamos por aqui e a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.